Hoje nós vamos ver a aula 44, equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É toda equação escrita nessa forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde x é incógnita e a, b, c são os números reais, sempre com a diferente de zero. A essa expressão chamamos essa expressão que ax ao quadrado mais bx igual a zero, chamamos de equação do segundo grau. Quando b ou c ou ambos são iguais a zero, a equação chama-se incompleta. Incompleta. Vamos ver exemplos. Nessa daqui, por exemplo, tanto b como c são iguais a zero. Então, nós temos 3x ao quadrado igual a zero. 3x ao quadrado igual a zero, tanto b quanto c, zero. Bom, isso aqui, então, está multiplicando por 3, né? Divido ambos os membros por 3, aqui dá 1, e 0 dividido por 3, 0. Se x ao quadrado é zero, o x é mais ou menos raiz quadrada de zero, que é zero, né? Então, o conjunto solução, que a gente indica assim por S, conjunto solução, é o conjunto formado pelo zero. Ou seja, o zero é que satisfaz essa equação do segundo grau aqui. Se eu colocar zero no lugar do x, eu vou ter essa igualdade aqui, 3x ao quadrado igual a zero. Vamos ver esse outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado menos 10 igual a zero, aqui, quem é zero é o b, né? Porque o 2 é o a e o 10 é o c. O termo que leva x, ele não está presente, então o b é zero. Muito bem, como é que resolve isso, né? Claro, se eu somar 10 em ambos os membros, vai desaparecer esse 10 do primeiro membro, vai aparecer 10 do segundo. Agora aqui eu tenho 2x ao quadrado igual a 10. Se eu dividir ambos os membros por 2, aqui vai dar 1, né? Que é 1. E x ao quadrado. E aqui é 10 dividido por 2. Dá 5. Se x ao quadrado é igual a 5, o x é mais ou menos raiz quadrada de 5. Então, x1, a primeira raiz, é raiz de 5. E x índice 2, a segunda raiz, é menos raiz de 5. Então, nesse caso, o conjunto solução é formado pelos elementos raiz quadrada de 5 e menos raiz quadrada de 5. Esse terceiro exemplo, 2x ao quadrado menos 3x igual a zero, nesse caso, c é igual a zero. O termo independente, c é igual a zero, não é? O a é o 2, o b é o menos 3. Aqui, né, como o x apresenta-se aqui e aqui, nós vamos colocar x em evidência. Ao colocar x em evidência, 2x ao quadrado dividido por x dá 2x, menos 3x dividido por x, 3 igual a zero. Aqui, notem que aqui eu tenho um produto que está dando zero, né? Aqui tem uma multiplicação, ó. X que multiplica 2x menos 3 igual a zero. Para que isso dê zero, é necessário que ou o x seja zero, ou outro termo, 2x menos 3, seja zero. Então, se x igual a zero, já é uma solução. E se 2x menos 3 igual a zero, então dá 2x igual a 3. Dividindo ambos os membros por 2, dá x igual a 3 sobre 2. E temos a solução, o conjunto solução. O conjunto solução é 0, né? O x pode ser 0,
ou pode ser 3/6. Ok? Vamos ver então agora a fórmula da equação do segundo grau completa. Existe uma fórmula para resolver. Essa é a equação do segundo grau completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A fórmula é esta aqui, olha. Né? É essa aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Né? Aqui no Brasil chama-se essa fórmula também de fórmula de Bhaskara, mas é só no Brasil que tem esse nome. Né? É muito conhecido nas escolas como fórmula de Bhaskara. Tudo bem. Esse b ao quadrado menos 4ac nós vamos chamar de delta, essa letra grega aqui, delta, que é o discriminante da equação do segundo grau. Então, aqui dentro está o delta B2 menos 4ac. Né? Ele que vai determinar se tem uma raiz, duas raízes, tem duas raízes iguais ou não tem raiz, como nós vamos ver agora. Tá? Muito bem. Então, a equação completa, eu vou usar essa fórmula aí. Simplificando, né, colocando no lugar de b ao quadrado menos 4ac, fica menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, né, sobre 2a. Então, nós vamos usar sempre essas fórmulas para resolver a equação do segundo grau completa. Vamos às condições para que haja raiz numa equação do segundo grau são as seguintes, né? Caso o delta seja negativo, menor do que zero, não há raízes reais. Não é? Porque se o delta é negativo, aqui em cima, olha, se o delta aqui é negativo, raiz quadrada de número negativo não existe número real. Então, não dá um número real. Então, se delta for menor do que zero, não há raízes reais. Agora, se delta for igual a zero, aí sim, há duas raízes reais e iguais. E, finalmente, se delta for maior do que zero, delta maior do que zero, há duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas. Então, calcular o delta antes de começar a resolver a equação do segundo grau é muito importante, né? Porque aí a gente já sabe se vai ter solução, se vai ter duas soluções iguais ou se vai ter duas soluções distintas. Vamos lá. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. 2x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a 0. Vamos calcular primeiro o delta. Delta, fazendo as contas, né? Lembra-se lá, é b ao quadrado menos 4ac. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 10. Né? O a é 2, olha aqui, o a aqui é 2, né? E o c aqui é 10. Então, menos b ao quadrado, né? 3 menos 3 ao quadrado, menos 4ac. Isso aí deu menos 71. Lembram-se, aquele primeiro caso, o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, ó, delta é menor que zero, deu negativo. O que acontece? Não há raízes reais. Não, essa equação aqui não apresenta a solução real. Ou seja, o conjunto solução é vazio. Esse símbolo aqui para representar o conjunto vazio. Ok? Muito bem. Vamos ver esse outro exemplo. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Né? Aqui o a é 4, o b é menos 4 e o c é 1. Vamos novamente calcular o delta. Olha o que aconteceu. No cálculo do delta, encontrei delta igual a zero. Igual a zero. Se delta é igual a zero, o que acontece? Nós temos duas raízes iguais, ou seja, uma raiz dupla. Vamos ver.
Vamos calcular. Indo lá na fórmula, né? Uma das raízes x1 vai ser o que mesmo? Menos b, lembra lá? É menos 4 dá 4. Mais ou menos, só que aqui eu já peguei a primeira raiz, vou pegar com mais aqui, raiz quadrada de 0 dá 4 oitavos meio, tá? E agora eu vou pegar a segunda raiz. A segunda raiz com menos aqui, né? Menos b, menos raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 8. E isso aqui dá 4 sobre 8, que é meio. Então, notem que realmente nós temos aqui duas raízes iguais, não é? Quando isso ocorre, nós dizemos que temos uma raiz dupla, ou raiz de multiplicidade 2, tá? E nesse caso, o conjunto solução é meio, não é? Porque as duas são iguais. O conjunto de solução é formado de um único elemento, que é meio. Vamos agora ver essa equação aqui. 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 7x mais 2 igual a 0. Lembra-se, vamos calcular o delta. Menos b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é menos 7 ao quadrado, 49, menos 4ac, 24. E o delta, então, deu 25. O delta maior do que zero. Se o delta maior que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais e distintas, né? Vamos ver quais são. Primeiro, vou pegar o x índice 1, né, com o sinal de mais aqui lá na fórmula. Lembra da fórmula? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. O x1 eu pego com o mais, depois o x2 eu pego com o menos. Então, 7 mais raiz de 25 sobre 6, vou encontrar 2. Tá? E agora, o x índice 2, eu pego a mesma fórmula com menos aqui. 7 menos raiz quadrada de 25 sobre 6, e vou encontrar 1/3. Notando, as duas raízes são reais e iguais, né? Então, o conjunto solução vai ser formado por duas raízes, ou 2, né, e 1/3. Tá? Muito bem. Vamos ver um probleminha envolvendo a equação do segundo grau. Vamos ver esse probleminha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Na divisão dos lucros com seus 20 acionistas, uma empresa distribuiu R$600 entre os preferenciais e os mesmos R$600 entre os ordinários. Sabe-se que cada acionista preferencial recebeu R$80 a menos do que cada acionista ordinário. Determine quantos acionistas preferenciais essa empresa possui. Então, de posse desses dados, vamos montar a equação do segundo grau, né? Nós vamos chamar de acionistas preferenciais de X. E os não preferenciais ordinários, nós vamos chamar, então, como o total é 20, se esses são 20, isso aqui é 20 menos X. Tá? Muito bem. O acionista preferencial vai receber isso, olha. 600 dividido por X, né? E os não preferenciais, os ordinários, vai receber o quê? 600 dividido por 20 menos X, certo? E agora, montamos a equação do segundo grau. O que está dizendo lá o problema? Que os acionistas preferenciais são esses aqui, olha. Eles recebem
os preferenciais recebem 600 sobre x. Os não preferenciais, que estão aqui do lado, ó, não preferenciais, eles recebem 600 sobre 20 menos x, menos 80 lá. Lá no enunciado, 80 menos 80. Pronto. Está aí montada a equação do segundo grau. Por quê? Agora nós vamos achar o mínimo múltiplo comum e resolver essa equação. Não é? Aqui o mínimo múltiplo comum é x que multiplica 20 menos x. Para não complicar, nós vamos deixar indicado esse mínimo múltiplo comum. Tá? E vamos fazer o seguinte, olha. X que multiplica 20 menos x, tá certo? Esse é o mínimo múltiplo comum, vezes 600 dividido por x, que é igual a esse mesmo mínimo múltiplo comum, x, 20 menos x, que multiplica 600 sobre 20 menos x, menos, lá era 80, então menos x, 20 menos x, vezes 80. Tá? Muito bem. Agora é fazer cálculo, né? Nós vamos simplificar essa expressão aí, ó. Vai ficar 20 menos x vezes 600, por quê? Porque eu vou simplificar esse x com esse x aqui, ó. Então vai ficar 20 menos x vezes 600, tá certo? Igual a 600x, né? A 600x menos 80x vezes 20 menos x. Tá certo? Acompanharam esse finalzinho aqui? 600x, tá certo? Menos 80x vezes 20 menos x. Bom, continuando fazendo conta, né? Aqui 1.200 menos 600x, 600x menos 1.600x mais 80x ao quadrado, né? Aqui é a propriedade distributiva, né? Multiplicar esse por esse, e encontramos isso daqui. Já estamos próximo da equação do segundo grau, né? Olha ela aí. 80x ao quadrado menos 400x, fazendo essa diferença, né? Essas contas aqui, e menos 1.200. Então, nós temos a equação do segundo grau. Esse é o nosso A, esse é o nosso B, e esse aqui é o nosso C. Né? Vamos aplicar a fórmula. Antes, simplificamos, né? Dividimos tudo por 80, 80 dividido por 80, 1, 400 dividido por 80, 5, 1.200 por 80, 150. O que facilitou muito, né? Agora, resolvemos a equação do segundo grau por aquela fórmula lá, né? O x1 é menos 10 e o x2 é 15. Menos 10, veja que x é o número de acionistas. Então, nós desprezamos o menos 10. Desprezamos o menos 10. Vamos ficar só com 15. Se o x é 15, então o cliente preferencial vai receber 600 sobre x, 600 sobre 15 vai receber 40. E os ordinários não preferenciais, lembram-se, é 600 dividido por 20 menos x, 600 dividido por 5, que dá 120. Então verifique que está ok. Por quê? Lá no enunciado sabe-se que cada acionista preferencial recebeu R$80 a menos. E realmente, olha, se nós fizermos aqui a verificação, o 120, não é? 120 menos 40 dá 80. Ok? E com isso, então, a gente termina essa aula número 44, que é sobre equação do segundo grau. Um grande abraço.